Bom dia a todos, a todas, mais uma vez aqui nesta indústria vital chamada ensino remoto. Essa semana eu comecei com uma nova matéria, algo novo, algo que vocês nunca viram. Eu acredito que na minha disciplina vocês nunca viram isso. Pode ter visto com outro professor em outro momento, sim, mas é uma disciplina nova, algo novo da nossa turma. Vou só dar uns recadinhos aqui. A gente está nesse tipo de ensino, né? Já tem, acho que a gente está na está na 6ª semana de ensino remoto. 6ª semana de ensino remoto. Teve uma semana que eu não dei aula online, mas eu dei atividade, então está contando como aula remota. Então, como a gente já está um tempo, eu decidi, não, vamos estudar outra coisa, porque se a gente ficar na mesma coisa o tempo todo, vai ser realmente cansativo e enfadonho, tanto para mim quanto para vocês. Espera aí. Então, o que a gente vai fazer nesse período? A gente vai estudar a questão da linguagem, função da linguagem, código, canal, meio. A gente vai estudar isso. Isso é uma matéria nova da nossa disciplina. Essa semana, excepcionalmente, eu tive que marcar aula para quinta-feira, porque amanhã eu tenho reunião em uma outra escola e eu não posso perder essa reunião. Então, eu marquei essa aula, que a gente tem geralmente na sexta, para quinta, mas vai ser só essa semana. Semana que vem a gente volta para as sextas-feiras. Ok? Se houver outra mudança de horário, eu aviso para vocês com antecedência. Novamente, entreguem as atividades. Essa atividade agora são 2 alunos das turmas das 800, que eu tenho 2 turmas, eu tenho 801 e 803. Só 2 alunos entregaram, que foi o Giovanni e foi a Letícia. Falta os outros alunos entregarem também, mas vocês têm até segunda-feira para entregar, se eu não me engano. Tem que ver, acho que foi até o dia 16 que eu dei para vocês me entregarem. E eu gostaria de parabenizar o Giovanni, o trabalho dele está excelente, ele usou até cores, usou o azul, usou... Olha aqui o trabalho dele, que ele fez um trabalho maravilhoso. Ele explicou como algumas cores elas são responsáveis também por passar mensagens, mas depois a gente vai ver isso, certo? Então é isso que eu queria falar. Por hoje vamos ter aula na quinta, né? Semana que vem voltar na sexta. E vamos começar, tá? Vamos dar uma lida naquele texto. Já falando para vocês, essa é uma matéria nova, é uma matéria um pouco mais complicada, porque ela envolve conceitos, envolve questões um pouco mais complexas. Por quê? Porque até para a academia, até para os professores, para os estudantes, cientistas, linguistas, teóricos literários, são questões ainda que são questões que ainda existem, né? Não estão fechadas. Então, são questões, são conceitos abertos. Então, vocês devem ter bastante atenção, ler com cuidado. E é isso, tá? Vamos abrir aqui. Eu não sei como vocês estão, mas eu não tive uma boa noite de sono. Estou bem mal hoje. Então, não está sendo fácil para mim, mas enfim. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aula 5, na verdade, aula 6, apostila 5, live 5. A gente teve 6 semanas, a gente está desde setembro com aulas online. Hoje eu comecei com as turmas dos 700, foi uma turma difícil, não que ela seja uma turma difícil, mas é que é uma turma que poucos alunos tinham telefone, internet. E aí demorou para a gente achar esses contatos. Agora abriu, certo? Esses contatos foram um pouco mais difíceis de serem achados. Então, eu dou aula para eles de 9 às 10 e de vocês de 10 às 11, 10 e meia. Hoje vai terminar quase 11. Acredito eu. Vamos lá. A linguagem
só começando aqui, a linguagem, como eu falei anteriormente, ela é um conceito muito complexo. Não somente para nós aqui, como estudantes, como professores, mas sim também nas ciências humanas, nas ciências literárias, nas ciências linguísticas. Por quê? Porque a linguagem, ela geralmente está ligada ao ser humano. A linguagem, ela habita um ser humano, ela existe dentro de cada um de nós. Então, além de ser uma forma de comunicar, de se expressar, ela é também uma faculdade humana. O que é uma faculdade humana? Ela é uma característica, ela é uma forma que o ser humano tem para existir na Terra. Então, é um conceito bem filosófico, certo? Então, a partir do momento em que nós vivemos a partir da linguagem, a gente vive a partir da linguagem, a gente está aqui usando de diversas linguagens, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, porque eu estou aqui, vocês estão vendo a minha cara, vocês estão vendo o texto. Então, a linguagem verbal aqui, por exemplo, vocês estão me vendo, né? Aqui, isso aqui é meu quarto. Isso aqui é meu quarto. E vocês estão vendo o meu quarto. E no meu quarto aqui tem muito livro. Vocês podem perceber que tem muito livro e tem mais livro para lá. Então, vocês podem ver que eu sou uma pessoa que leio. Vocês podem interpretar isso. Mas como é que vocês interpretam que eu sou uma pessoa que lê? Porque vocês estão vendo vários livros aqui atrás. Vocês percebem que eu tenho conhecimento e tal. Eu não estou falando isso. Isso não está escrito em canto nenhum. Mas vocês fazem a leitura disso a partir da vivência de vocês, a partir da humanidade que existe em vocês. Então, vocês interpretam não apenas pelas palavras, mas pelas imagens, pelas situações. Assim, eu não sei se vocês já passaram por alguns momentos assim de perigo, que vocês sentiram. Por exemplo, uma vez eu estava na rua e eu me senti mal, entendeu? Eu comecei a sentir assim medo. E aquilo ali era uma forma do meu instinto se comunicar comigo que eu estava correndo perigo. Então, até nisso, a linguagem ela nos serve, ela nos comunica alguma coisa. Mesmo que essa coisa ela não tenha a ver com questão de estudo, questão de livro, questão de notícia, reportagem, como a gente já estudou anteriormente. Mas ela também está ligada às emoções, ao nosso instinto humano de perigo, de felicidade, de tristeza. Então, tudo isso é comunicação, tudo isso faz parte da linguagem. E sem a linguagem, a gente perde muitas características humanas, né? De convivência, de até fazer arte, né? Que o ser humano também se baseia a partir disso também, de ser artístico. Então tá. Depois dessa introdução extremamente filosófica, vamos para o conceito. Novamente, se vocês forem jogar no Google conceito de linguagem, vão aparecer milhares de conceitos de linguagem. Por quê? Porque a linguagem ela não é uma questão, ela não é um conceito fechado. Ele está sempre se perpetuando na nossa vivência, na nossa convivência, em como a gente lida com o outro. Então, por que isso? Por conta disso, porque ela habita o ser humano, e o ser humano está sempre em evolução. E como o ser humano está sempre em evolução, a linguagem também participa dessa evolução. Então, ela está sempre mudando com o humano, ou a linguagem mesmo muda o humano, né? Hoje em dia, a gente percebe que a internet, ela mudou a forma como a gente lida com o outro, com a educação. Por exemplo, a gente está aqui... Ai, meu Deus, travou. A gente está aqui num contexto digital. Espera aí, só fechar um negócio. Ai, meu Deus. Tá, fechar. Tá. Então, a linguagem, ela também evoluiu. Por exemplo, há um tempo atrás, logo no começo do ano, vocês esperavam que a gente estaria numa situação assim, de comunicação dessa forma, online? Eu nunca pensei que eu ia dando aula online. Se vocês falassem para mim em janeiro desse ano agora, Natália, olha,
Daqui a uns meses vai ter uma doença que ela vai mudar totalmente a forma que a gente lida com a sociedade, com o outro, com o mundo. Essa doença ela vai mudar também a forma que a gente se comunica. E eu ia dizer, não, jamais uma coisa dessa. Então, quando acontecem essas coisas, esses eventos ou essas catástrofes, pandemias, elas também mudam a forma que a gente lida com a linguagem. Então, a linguagem está envolvida com todas essas mudanças que a gente vivencia. Certo? Vamos lá. A linguagem é uma atividade humana que, nas representações de mundo que constrói, revela aspectos históricos, sociais e culturais. Percebam, a gente está no contexto de pandemia, né? Então, a forma que a gente busca de se comunicar, de utilizar a linguagem para viver, para se inserir nessa sociedade, é através da linguagem digital. Por quê? Porque o contexto que a gente vive de posso dizer, está afastado socialmente. A gente não está no mesmo, a gente não fisicamente a gente não está no mesmo espaço, mas virtualmente a gente está numa sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula. Então, percebam como muda as coisas. A linguagem também faz parte dessa mudança, porque a gente está usando de uma linguagem digital, a gente está usando da internet, do celular para aprender, para estudar. Bem, é por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. Quem é interlocutor? Eu já falei isso para vocês. Interlocutor, vocês são meus interlocutores. Por quê? Vocês estão me escutando agora, eu estou me comunicando com vocês. O interlocutor é aquele que a gente fala e responde. Às vezes não responde. Vocês não estão me respondendo agora, porque eu desliguei o microfone de todos vocês. Porque senão dá muita interferência. Então, o interlocutor é esse outro que está nos escutando. Às vezes ele responde, às vezes ele não responde. São exemplos de diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano, as línguas. O que é a língua? A língua portuguesa, o idioma. Tem a língua alemã, tem a língua inglesa. Então, as línguas, elas são essas... Ai, meu Deus. As línguas, elas são essas formas, esses sistemas que são dentro da linguagem. Então, pense a linguagem como um universo. E dentro desse universo existe a língua, existe a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, a linguagem ela engloba todas essas possibilidades de comunicação, de formas e sistemas que nós, como seres humanos, utilizamos para viver em sociedade. Eu fiz uma questão para vocês sobre cores. Como a cor ela pode nos comunicar alguma situação ou alguma coisa. E eu falei que o preto, se eu não me engano, o preto ele está ligado ao luto, certo? Só que na nossa sociedade ocidental, contemporânea, numa pós-modernidade, ela realmente está ligada a um luto. Quando uma pessoa morre, quando acontece algum evento trágico, no Brasil ou no mundo, geralmente é estirada uma bandeira preta, junto com a nossa bandeira nacional, ou apenas a bandeira preta. E essa bandeira preta, ela nos comunica um momento de luto, um momento de que aconteceu uma morte que impacta na gente. Entretanto, quando você vai para um contexto oriental, que é uma outra parte do mundo, que é totalmente diferente da nossa, o preto ele não está ligado ao luto. O luto ele é ligado pelo branco. Na Índia, eles usam branco para simbolizar a morte. Então, vocês percebem essas mudanças? E por que essa mudança? Porque é uma mudança de sociedade, de sistema linguístico e cultural, que cada um de nós vive a partir de onde nasce, a partir de onde vem. Então, as cores também elas nos comunicam certas coisas.
Por exemplo, outra cor que é importante para a gente entender, que acho que foi até o Giovanni que ele colocou, que acho que o vermelho simboliza o amor, né? Só que no contexto francês, o vermelho ele simboliza a liberdade. E, enfim, é totalmente diferente. Cada sociedade ela vai lidar com as cores de uma forma. Apesar de a gente ter certas cores que simbolizam a mesma coisa para todo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o preto ele está ligado ao luto. Já no Oriente, o branco é que está ligado ao luto. Então, vocês percebem como pequenas coisas elas nos dizem sobre a nossa sociedade, né? Como a gente está ligado com o outro, com outra sociedade, com outras culturas. Bem, são exemplos de diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano, as línguas, que eu já falei, a pintura, a dança. A dança é uma forma de comunicar emoções, eventos históricos, cultura. Por exemplo, o carimbó, ele comunica a nossa origem, né, das pessoas dos caboclos e tal, os caboclos. Os logotipos, eu dei um exemplo lá, que foi do trânsito, né? A Coca-Cola é um logotipo que você vê em qualquer canto, você sabe que aquilo ali está representando uma Coca-Cola. Aquilo é um instrumento muito importante na publicidade, que vocês vão ver depois de um tempo. Os quadrinhos e os sistemas gestuais. Eu não sei se vocês conhecem alguém que fale em Libras. Libras é aquela linguagem de sinais que as pessoas elas têm problemas de fala, para falar, gesticular aqui com voz e tal, e elas usam os gestos para se comunicar. Então, apesar de... É isso que eu acho interessante quando a gente estuda o conceito de linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, a gente não pode pensar apenas como isso aqui que a gente está fazendo ou escrevendo. Não pode ser só isso. Uma pessoa que ela nasce sem a faculdade de gesticular ou conseguir formar palavras com a boca, essa pessoa ela não é que ela não tenha linguagem dentro dela. Tanto que essa pessoa vai aprender um sistema de linguagem que não vai depender do sistema fônico, que é de fala nosso. Ai, minha garganta. Então, as Libras, elas são... porque cada país tem a sua Libra. Ela também não é universal, a linguagem de sinais. Ela não é universal também. Cada país tem o seu. E ela é uma forma de comunicação também. Ai, meu Deus. Só um negócio aqui. Enfim, gente. Então, os quadrinhos. Não sei se vocês estão lendo quadrinhos, se vocês têm essa cultura, esse hábito de ler quadrinhos. Mas, geralmente, os quadrinhos, eles têm aquilo que eu falei para vocês naquelas aulas que eu dei sobre jornal. Os quadrinhos, eles têm a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando ele usa das imagens, dos desenhos, ele está utilizando de uma linguagem não verbal. E quando ele utiliza os balõezinhos, né, para inserir as falas das personagens, ele está usando de linguagem verbal. Então, tá aí um gênero de texto, né, um gênero textual, que ele utiliza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Eu fiz uma questão dessa, né? Cadê? Tá, continuando. Concepções de linguagem. A linguagem é um conceito importantíssimo para entendermos questões fundamentais do estudo de língua portuguesa. É extremamente importante essa matéria para a gente, viu, gente? Por favor, acompanhem. Eu vou ter outras apostilas sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante para vocês entenderem o funcionamento da língua, entenderem questões mais complexas sobre o funcionamento de alguns sistemas sintáticos ou morfológicos que a gente vai estudar daqui a um tempo. Eu não sei se vai ser comigo, pode ser com outro professor, mas isso aqui é uma base para vocês. É basilar, faz a base para vocês entenderem um texto, entenderem o mundo que vocês vivem, interpretar ele também, né? A palavra linguagem tem uma infinidade
significados ou conceitos. Entretanto, para melhor compreensão de um tema tão complexo... Ai, meu Deus. Eu estou corrigindo o texto. Tão complexo. Estudaremos duas concepções desse termo. O primeiro, a linguagem é uma faculdade específica dos seres humanos, a qual diferencia o homem do animal. O homem. Aqui, vocês podem me falar, Natália, eu consigo conversar com meu cachorro, eu consigo ver, sei lá, as formigas, elas se conectam, elas, de uma certa forma, elas falam entre si. Isso existe, os animais, principalmente as abelhas, né? Elas se comunicam. Mas é diferente, porque é uma linguagem limitada, ela tem um objetivo muito limitado. Diferente do ser humano, que ele, além de comunicar, ele usa a linguagem para várias outras coisas. Para comunicar, para noticiar, para informar, para emocionar, para criar arte. Então, a linguagem no ser humano, ela se diferencia justamente por isso, por essa grande possibilidade de alternativas de ser usada, de usarmos essa linguagem. Essa faculdade ou habilidade faz com que possamos utilizar e adquirir sistemas complexos de comunicação. Por exemplo, quando você aprende uma outra forma de comunicação, é quando você aprende outro idioma. Por exemplo, vocês estudam inglês, né? Então, quando vocês estudam inglês, vocês estão adquirindo um novo sistema de linguagem. É um sistema que vocês estão adquirindo. E a partir dessa faculdade, que é a linguagem que habita em nós, em todos nós somos seres humanos, é que ela é responsável de que a gente consiga aprender isso. Certo? Por exemplo, inglês. Esses sistemas podem ser música, podem ser as imagens, as cores, os gestos, e também tem a linguagem computacional, gente, que hoje em dia a gente está vivendo esse mundo, não somente a questão dos emojis ou expressões idiomáticas que a gente só vê na internet, mas também a linguagem que constrói todo esse aparato tecnológico que a gente está usando nesse momento. É um sistema por trás disso, que geralmente são as pessoas ligadas com TI, tecnologia da informação. É uma outra forma de linguagem. Então, vocês percebem como a gente vai mudando, né? Como é que o homem se comunicava na pré-história? Por pinturas rupestres. Ele contava uma narrativa a partir daquelas pinturas. Hoje em dia, a gente está num nível assim, tão informatizado, que existe uma própria linguagem para ser usada para a gente montar sistemas tecnológicos informatizados para a gente poder se comunicar. Então, vocês percebem o quão complexa essa questão é. O sistema de signos, tá? Outro conceito que é um sistema de signos. O que é um signo? Bora lá. Isso aqui é uma garrafinha de álcool, certo? Aqui tem o álcool e enfim. A palavra álcool, ela não tem nada a ver com isso aqui. Certo? A palavra álcool, ela não tem nada a ver com isso aqui. Só que existe uma convenção social e histórica que para este objeto foi escolhido a palavra álcool. Então, a palavra e o seu significado e sua materialização é o signo. É uma questão complexa? É complexa, mas pensem na linguagem como isso também. Que a gente vai entrar na questão do signo linguístico um pouco mais para frente. Para que usamos a linguagem? Acho que eu deixei isso bem claro, né? A linguagem é um fato exclusivo. Para essa Rebeca e Barbosa, eles acreditam que a linguagem é um fato exclusivamente humano, um método de comunicação racional de ideias, emoções, desejos por meio de símbolos produzidos de maneira deliberada. É uma convenção social, a gente escolhe. Por exemplo, a palavra... Bora lá, uma palavra. A palavra amor. Como foi que essa palavra foi decidida? Essa palavra, ela vai designar um sentimento que você sente por outra pessoa quando você quer se desenvolver
Então, as palavras elas não surgem do nada. Elas são convenções históricas, escolhidas por um sistema para a gente se comunicar. Já pensou se eu falasse assim, eu não vou mais chamar em computador de computador, vou chamar computador de churengo-dengo. Como é que eu vou comunicar? Olha, eu quero que você leve churengo-dengo para sua casa, porque eu quero que você consiga. Não, não dá, né? A gente tem que usar essas palavras, essas convenções, para a gente poder se comunicar com os interlocutores, com os outros. Vamos lá, os tipos de linguagem. Só um momento. Estão fazendo barulho na minha turma. Desativa som. Mas... Bora lá. Tipos de linguagem. A imagem. A linguagem verbal, que são as palavras, né? A música. Aqui, eu estava até pensando sobre isso quando eu coloquei música aqui. Existem músicas que elas não têm a voz, né? Não tem as palavras, não tem uma pessoa cantando. Elas são músicas instrumentais. Elas se utilizam apenas daqueles instrumentos, do violino, do violão, do piano. Mas elas estão comunicando alguma coisa, apesar de não usarem palavras. Às vezes tem uma música muito triste, ela quer comunicar tristeza, ela quer expressar tristeza, ou então uma coisa, um fato catastrófico, ou contar uma história a partir somente daqueles sons. Aí também tem as músicas com letras, então é uma linguagem verbal e não verbal, porque o som é uma linguagem não verbal, ele comunica, mas ele não se utiliza de palavras. A fotografia, os desenhos, aí também temos os desenhos que se utilizam de palavras também, né? O teatro, ele também tem essa questão do verbal e não verbal. Porque quando um ator está interpretando um papel, geralmente aquele personagem dele está triste. Só que ele não comunica que ele está triste. Mas vocês percebem pelo aspecto, pela forma como ele se apresenta que ele está triste. Então, ele utiliza tanto a linguagem verbal e não verbal para se comunicar. Sinais de trânsito, geralmente eles são somente não verbais, mas existe uma placa chamada pare. Então, essa placa pare, ela tanto é linguagem verbal e não verbal, porque ela tem uma palavra lá, né? Entre outros, existem várias formas de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal se utiliza de palavras escritas ou faladas para comunicar. A linguagem não verbal se utiliza de imagens, figuras, símbolos, dança, tom de voz. Geralmente, quando a mãe de vocês fala em um certo tom de voz, de uma forma diferente, vocês já sabem o que ela quer falar, se ela quer brigar, se ela quer dar uma bronca, se ela quer avisar, se ela está querendo ser carinhosa. Então, só pela forma como ela se expressa, vocês já entendem o que ela quer fazer, né? A postura corporal, a pintura, a música, a mímica, a escultura, os gestos, uma notícia, as artes, a literatura, né? São infinitas as possibilidades. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais. Vocês percebem quando o cachorro está balançando muito o rabinho dele, ele está feliz, ele quer mostrar que ele está empolgado. E então isso aí está comunicando uma coisa para a gente a partir dos gestos deles. Ambas as linguagens, a verbal e a não verbal, podem ser utilizadas no mesmo contexto. Um exemplo é o cinema. O cinema é um exemplo bastante claro, como o teatro, né? Existe um roteiro, existem falas, existem diálogos, mas também as imagens elas comunicam alguma coisa. Então, há a união da imagem e da escrita no cinema. Quando assistimos um filme, geralmente há a utilização de palavras e diálogos entre os personagens. Dessa forma, o roteiro é a parte verbal desse tipo de arte. Por outro lado, quando o ator encena determinada cena, a qual existe que esse ator transmita um sentimento ao espectador através de gestos, o artista se utiliza de linguagem não verbal. Tá.
Assim como a presença de determinadas músicas, as quais podem transmitir alegria, tensão, tristeza, enfim, muitas possibilidades. Também tem a questão da música nos filmes, né? Tanto que no Oscar, né, aquela premiação do cinema, tem uma categoria somente, tem várias categorias somente para música. O quão ela é importante nesse tipo de arte, né? Livros e textos, os quais, ai meu Deus, não apresentam imagens, se utilizam de palavras para a criação de um mundo em que nele há diversas imagens criadas a partir das palavras. Eu vou passar um texto para vocês, acho que semana que vem, de uma construção de mundo a partir das palavras. Por quê? Como é essa construção de mundo? É quando vocês começam a ler um texto e vocês conseguem criar aquela imagem na cabeça de vocês. Então, ele está construindo um mundo a partir da linguagem, né? A partir da escrita, na verdade. Sinais de trânsito, por exemplo, se utilizam, na maioria das vezes, apenas de linguagem não verbal. Como eu falei, na maioria, não em todos os casos. Aqui a gente tem exemplos, né, dessa linguagem não verbal. Essa primeira placa aqui, ela quer dizer seguir em frente. A amarela significa que está tendo uma obra naquele lugar. Então, quando tem uma obra, geralmente isso aqui quer dizer que vá mais devagar, não vá com tanta pressa, se acalme, que está demorando mesmo, porque a gente está em obra. Então, ela quer comunicar isso. Olha como apenas a imagem ela está comunicando isso. Esse amarelo aqui é para chamar atenção. Ele não é... Vocês acham que eles escolheram? A gente vai escolher o amarelo porque é uma cor que a gente acha bonita. Não, o amarelo, ele está ligado também aos nossos neurônios. Quando a gente vê uma coisa amarela no sinal de trânsito, é o quê? É o amarelo, vermelho e verde. O amarelo, ele ativa no ser humano a atenção, a gente fica mais atento quando a gente vê o amarelo. O verde, ele tem mais essa questão da liberdade, do seguir em frente. Então, tudo isso é usado como uma forma de comunicar o ser humano. Não é só porque eles acham bonito, mas porque isso transmite uma mensagem também. Perceba, né? Aqui não há nenhuma palavra sendo utilizada, mas as imagens comunicam situações de trânsito. Além desse exemplo, é importante destacar o papel das cores e seus conceitos em nossa sociedade. O preto, geralmente ligado ao luto e à morte. O vermelho, a paixão e o amor. Entre outras infinitas cores que também podem ser veículos de comunicação. Aqui o Giovanni mandou o azul também, que é a questão da esperança, o verde, que está ligado às matas, enfim. Existem diversas formas de comunicar. E o exercício que eu passei para vocês, que poucos entregaram, poucos. Agora vamos aqui para um recadinho final. Já vai acabar a nossa aula. Tá. É o seguinte, a gente está entrando numa matéria nova. Por favor, façam as atividades. Façam as atividades. Certo? Bem enfática nisso, né? Façam as atividades. Eu ainda não posso comunicar uma coisa para vocês, mas o que vai acontecer? Eu acredito que daqui a algumas semanas ou alguns dias, o novo caderno será impresso na escola e vocês vão ter que levar ele para casa. Mas ainda não está disponível. Isso é uma situação que vai acontecer, isso vai ser comunicado para vocês. Então, calma, mas vocês já estão sabendo que vai ter outro caderno de exercícios e também vai ter minha parte também nesse caderno, tá? Outra coisa, façam as atividades, participem das lives. Essa semana, excepcionalmente, a nossa aula foi quinta-feira, mas semana que vem ela vai continuar sendo na sexta-feira, porque aconteceu um problema comigo e eu não ia poder dar aula amanhã. Aí eu falei, então vou adiantar essa aula para vocês, porque é muito importante isso. Então vamos continuar na sexta-feira, só foi hoje que foi para quinta-feira, certo?
Outra coisa, eu acho que é só isso, né? Semana que vem a gente vai continuar estudando a questão da linguagem. A gente estudou bem por cima o que é linguagem, como a gente utiliza na nossa sociedade. Enfim, e é isso. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia, um bom final de semana. Entreguem atividade, entreguem atividade, entreguem atividade. E é isso, gente. Um abraço a todos. Logo mais essa aula vai estar disponível no YouTube para quem não pôde assistir no horário da live e também para quem quiser dar uma revisada depois. Então é isso, gente. Até semana que vem, na sexta-feira. Essa atividade é para entregar até na segunda. Sexta-feira, 10 horas da manhã, nossa aula. Semana que vem. E é isso, gente. Um abraço e até logo.